Assim como foi em Noé, assim será a vinda de Deus. Desperta, igreja. Então lembrou de Jó, no seu livro, no capítulo de número 42, no versículo 2, quando Jó diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, podem ser impedidos. Aí o profeta Ezequiel, ele reflete, ele para, ele olha para o Senhor e diz: Senhor Jeová, tu sabes. Sabe o que era que o profeta Ezequiel estava querendo dizer? Olha, Senhor, não adianta eu dizer que sim, nem eu dizer que não, porque a última palavra vem da tua boca. E aquilo que o Senhor disser, eu creio. Tenha certeza nesta noite que a última palavra, que a resposta final, ela vem da boca de Deus. Pode o homem preparar, pode o homem projetar, planejar, mas a última palavra vem do Senhor dos Exércitos. A última palavra vem de Jeová Rapá. Louvado seja o nome de Jesus. Era o profeta Ezequiel dizendo: Senhor, não adianta eu dizer que sim, também não adianta eu dizer que não, mas eu confio no que o Senhor tiver para estes ossos secos. Glória a Deus. Aí ele dá uma ordem e diz: profetiza sobre estes ossos. Glória a Deus. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí ele vai, sem pensar duas vezes, ele profetiza. Profetizar para vivo já dá um tremor e um temor quando Deus manda. Imagine para ossos secos que não tem ouvido. Mas aqueles ossos tiveram que ouvir a palavra de Deus. Ele disse: profetiza, assim diz o Senhor Jeová: farei entrar em vós os dedos, a carne, a pele, porém o espírito em vós e vivereis. Israel se encontrava como aquele cenário de ossos secos, sem esperança, sem vida, sem estrutura. Os ossos eles estavam espalhados e não tinham estrutura alguma. Não formava esqueleto, não formava corpo. Israel estava espalhado pelas nações. Não tinha estrutura, não tinha ânimo, não tinha vida. Penduraram as suas armas e disseram: acabou, não tem mais jeito, não tem mais como. Nosso Deus não está nos vendo, nós pecamos contra o nosso Deus e não há mais esperança em nós. O profeta Ezequiel, que profetizava contra aquele povo, contra os pecados, agora estava vendo o cenário que Israel vivia. Sabe qual era esse cenário esse? Era um cenário que o povo não tinha ânimo para ir aos cultos se fosse hoje. Não tinha vontade de adorar a Deus se fosse hoje. Aquele povo pecou e pelo pecado ter distanciado eles de Deus, eles acreditavam que Deus não estava mais com eles para nada. Eles acreditavam que eles não serviam, irmão, mas nem para cantar no grupo. Eles acreditavam que eles não serviam e nem mais as orações deles Deus estava ouvindo. Mas o Deus que escolheu aquele povo que fez uma promessa. Aleluia. Chamou o profeta Ezequiel e disse: olha, vou te levar, tu vai ter uma visão, osso seco, espalhado, mas tem uma coisa: eu vou dar esperança para estes ossos. Profetiza! Aí ele disse: eu profetizei, como ele me deu ordem. Glória ao nome de Jesus. E enquanto eu profetizava, ele disse que houve um ruído
ali, mas os esqueletos estavam se formando. Sabe o que é que Deus está dizendo? Olha, não te preocupa não, porque vai ter ruído, vai ter rebuliço, as coisas vão se chocar, mas Deus está dizendo por intermédio da sua palavra que as coisas que estiverem fora do lugar, Ele estará colocando no lugar. Tem coisa que não deveria ter saído do lugar, mas Deus está dizendo hoje: estou pegando cada osso e colocando no lugar nesta noite. Vai haver gemido, vai haver rebuliço, vai haver, mas é um rebuliço de vitória. Senhor Jeová está pegando o osso que não deveria ter saído do lugar. Os ossos dessa noite, eu posso ouvir ossos se chocando, batendo assim, cada osso batendo. Mas é Deus dizendo: estou colocando no lugar aquilo que não deveria ter saído do lugar. Estou trazendo de volta para o lugar aquilo que não deveria ter saído do lugar. Haverá ruído na tua casa, haverá ruído na tua rua, haverá ruído para saberem que Deus, o Senhor dos exércitos, ainda está no controle. Aleluia! Ele disse que houve um ruído, houve um rebuliço, mas os ossos se juntaram. Não se preocupe com o ruído, não se preocupe com o rebuliço, não se preocupe com a tempestade. O que importa é que se Deus te deu uma ordem, Ele há de realizar. Quando Deus fala, é prego batido e ponta virada. Existe um provérbio latino que diz assim: onde há vida, há esperança. Aí eu lhe pergunto: e nesse vale? Qual era a esperança humana que havia? Se onde há vida há esperança, imagine um vale sem vida. Mas quando Deus ele deu a ordem, o profeta ele profetizou, os ossos se juntaram, de repente os dedos aparecem, a pele aparece. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que não havia neles esperança, não havia neles vida. Glória a Deus, aleluia. Eles estavam ali, o esqueleto estava formado, o corpo estava formado, mas não havia neles vida. Sabe o que é isso, irmão? Se a gente trouxer para o dia de hoje, a gente sai de casa e diz: eu vou para a igreja porque o presbítero Felipe quer que eu vá. Eu vou para a igreja porque é culto das senhoras. Só vou para a igreja porque é culto dos senhores e eu tenho que formar. Só vou para a igreja por causa de fulano. É um corpo sem vida. Ele está presente, mas não há vida nele. Ele está ali, mas não há vida nele. Sabe por quê? Porque nunca mais esse corpo sentiu vontade de dizer: eu vou para a igreja porque Jesus morreu por mim, porque Jesus me salvou. Eu vou para a igreja adorar, eu vou para a igreja glorificar, eu vou para a igreja independente de quem vai pregar, eu vou para a igreja independente de quem vai cantar, eu vou para a igreja independente de quem vai formar, eu vou para a igreja independente de fulano, eu vou para a igreja independente de fulano, mas eu vou para a igreja porque eu vou adorar, eu tenho vida. Show, acabou, show, é isso. Eu vou para a igreja adorar aquele que é digno de louvor.
igreja que veio adorar a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu te digo uma coisa nesta noite: o Deus de Israel, Ele não faz nada pela metade. O Deus que escolheu o povo, o Deus que enviou seu único filho para morrer em morte de cruz pela minha e pela tua vida, Ele não faz nada pela metade. Estava morto, estava sem vida. Aí ele olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, profetiza agora, dá ordem aos ventos para que entre vida nestes corpos que eles vivem. Ele disse que ele obedeceu a voz e ele deu uma ordem: venha o Espírito dos quatro cantos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez o teu altar nesta noite esteja só fumegando, mas a ordem que o profeta Ezequiel deu naquele vale, pela autoridade do Espírito Santo de Deus hoje aqui, eu ordeno ao Espírito que assopre sobre estas vidas, sobre esses altares que aqui se encontram, e aonde haja cinza, que o Espírito sopre e que as brasas voltem a acender novamente. Sopra nas senhoras, sopra na mocidade, sopra nas crianças, sopra nos senhores, sopra no altar, sopra na igreja, Espírito, que aonde tiver cinza sobre estes altares, que não é retirado, e aonde esteja sem vida, receba vida, receba vida, receba vida, receba a vida do Espírito. Deus não te chamou para ser osso seco, Deus te chamou para ser profeta no meio do vale. Deus não te chamou